curso. Meu nome é Manuel, eu sou engenheiro de computação e empreendedor digital. Eu sou de Angola, ok? E faço dropshipping na Amazon da Europa. Então, neste curso você vai saber o que é o dropshipping, caso não saiba, claro, e também vai saber como funciona o dropshipping. Você não vai precisar se preocupar em pesquisar produtos, pesquisar fornecedores. Você vai utilizar o mesmo fornecedor que nós utilizamos, ok? Este fornecedor tem um sistema automático que faz a publicação dos teus produtos dentro da tua conta da Amazon e repassa as vendas para o fornecedor. Quando o produto é enviado, o sistema automaticamente vai confirmar o envio deste produto na tua conta da Amazon através da atualização do código de rastreio, ok? Você não vai precisar se preocupar com a confirmação do envio do produto. O sistema em si fará o controle de estoque, repassará a venda para o fornecedor com o endereço de entrega do seu cliente da Amazon. Então, quando o produto for enviado, conforme já disse, o sistema vai poder confirmar o envio na tua conta da Amazon. Então, você vai poder definir a tua margem de lucro sobre cada produto, ok? E você terá disponível mais de 50 mil produtos para você vender via dropshipping na Amazon. No final deste curso, você vai ser capaz de começar o seu próprio negócio sem investimento em estoque. Você vai descobrir como funciona o dropshipping na Amazon. Você vai poder vender produtos todos os dias, ok? Tendo clientes em toda a Europa, e você não vai precisar ir para a China, por exemplo, comprar produtos da China no AliExpress, nada disso, porque sabemos que na China os produtos demoram, ok? A entrega é muito demorada, ainda mais com essa situação do coronavírus. Então temos uma solução prática, simples para você. Então você vai ter um fornecedor na Europa que fornece produto em toda a Europa, ok? Você vai poder vender na Amazon da Alemanha, da França, na Amazon do Reino Unido. Você vai poder vender na Itália e na Espanha, ok? Tudo isso a partir de um fornecedor que vai poder de forma automática disponibilizar os produtos nesses marketplaces, ok? Então o produto que o cliente comprar vai ser enviado mesmo a partir da Europa, ok? Por exemplo, se o cliente comprar um teu produto vendido no marketplace da França, então um fornecedor vai enviar mesmo o produto a partir da França, para assim o teu negócio ser alavancado e também ter assim uma entrega rápida dos teus produtos, ok? Você não precisará se preocupar em encontrar fornecedores nem produtos. Então, este fornecedor tem para ti disponível mais de 50 mil produtos. Ok? Então, você vai poder vender praticamente no piloto automático. Ou seja, todo o processo de listagem de produtos, todo o processo de controle de estoque vai ser feito de forma automática por este sistema do nosso fornecedor. Ok? Então, conforme eu disse, você vai poder enviar produtos para toda a Europa a partir mesmo da Europa. Então, fique ligado, inscreva-se no curso e comece a empreender agora mesmo. Este é um curso em forma de palestra que vai poder esclarecer muitas dúvidas sobre o processo todo de dropshipping, como você poderá empreender na Amazon sem investir um só centavo com a compra de estoque, ok? Então fique atento e qualquer dúvida você poderá contar com o meu suporte para questões de dúvidas, ok? Inscreva-se no curso, estou ansioso para ensiná-lo o segredo do dropshipping via Amazon e te espero lá.